Então agora, ó, é um problema um pouquinho velho, problema manjado, de 1975, caiu no vestibular do IME, Instituto Militar de Engenharia. Tá? Vamos lá. O problema diz o seguinte: o choque entre duas esferas, Alice e Bob, olha elas aí, levou o traçado do gráfico abaixo, sendo dados massa de Alice 0,15 gramas, massa de Bob 0,2 gramas e T2 menos T1 igual a 1 milésimo de segundo. Então aqui o intervalo de tempo em que ocorre a colisão é de 1 milésimo de segundo. Determine o CR, a natureza do choque e a força de impulsão. Força de impulsão sobre quem, gente? Tanto faz, né? Porque lembra, se Alice faz uma força em Bob, Bob responde com a mesma força em Alice durante o mesmo intervalo de tempo. Então, se a força é a mesma e o ΔT é o mesmo, é porque o impulso é o mesmo. Tá legal? Impulso é força média vezes ΔT. A única coisa que vai mudar é um sinalzinho aí, é um sentido, tá, do movimento. Tá legal? Então vamos lá. Primeiro vamos fazer a análise do movimento para Bob. Vou começar pelo Bob. Legal? Deixar as damas por último aqui. Primeiro, vamos fazer aqui quanto vale a variação da QDM de Bob, ok? Para isso eu preciso saber a QDM inicial de Bob. Tá? Quanto vale a QDM inicial de Bob? Vale a massa de Bob vezes a velocidade inicial de Bob. Tá ok? Daí a gente tira o seguinte, tá? QDM inicial de Bob vale quanto, gente? Só a gente olhar aqui, ó. Bob no início, ó, antes da colisão, tudo que acontece aqui é antes da colisão. Tudo que acontece nesse intervalo para cá, ó, é depois da colisão, lembra? E aqui no meio? Aqui no meio é durante a colisão. Tá? Quanto vale a QDM inicial de Bob? A QDM inicial de Bob é menos 1. Então eu tenho menos 1. Tá? Isso é igual a massa de Bob. Quanto vale a massa de Bob? 0,2 vezes a velocidade inicial de Bob. Então aqui, gente, a gente pode calcular a velocidade inicial de Bob. Vou deixar você fazer a conta, vai encontrar menos 5 metros por segundo. Quer dizer, Bob está andando para trás em relação ao sistema de coordenadas que foi escolhido como sistema de coordenadas positivo neste sistema aí. Tá legal? Então vamos lá. Continuando. QDM final de Bob. Vamos lá, QDM final de Bob. QDM final de Bob, mesma história. É a massa de Bob vezes a velocidade final de Bob. Tá? Então isso aqui, ó, vai nos dar o seguinte. QDM final de Bob, só olhar lá para o gráfico, ó. 2. Legal? Então tem aqui que 2 é igual massa de Bob, que é 0,2, vezes a velocidade final de Bob. Então daí a gente tira o quê? Velocidade final de Bob é igual a, vou deixar você fazer em casa, a 10 metros por segundo. Tá? Essa é a velocidade final de Bob. Okay? É a velocidade com que Bob termina o processo de colisão. Ok? Então, feita aqui, ó, calculadas as velocidades inicial e final de Bob, agora vamos partir para as velocidades inicial e final de Alice. Tudo bem? Vamos fazer exatamente o mesmo processo. Eu tenho QDM inicial de Alice. Isso é a massa de Alice vezes a velocidade inicial de Alice. Ok? Quanto vale a QDM inicial de Alice? É só olhar lá no gráfico. Ó. Vale 3 QDM inicial de Alice. Então aqui eu tenho 3 é igual massa de Alice 0,15 vezes a velocidade inicial de Alice. Portanto, a velocidade inicial de Alice vai ser 3 dividido por 0,15,
Você vai fazer uma continha aí e vai encontrar o valor de 20 metros por segundo. Tá? Da mesma forma, a QDM final de Alice pode ser obtida assim, ó, massa de Alice vezes a velocidade final de Alice. Ou seja, quanto vale a QDM final de Alice? QDM final de Alice a gente sabe que é zero, né? Tá aqui paradão. Né? Então, zero é igual. A massa de Alice, não importa qual seja o valor, nesse caso aqui é 0,15, mas quando multiplicar pela velocidade final de Alice, evidentemente a velocidade final de Alice vai dar quanto, gente? Zero, né? Vamos botar aqui a unidade, ó, 0 metros por segundo. Tá? Então, o que foi que a gente fez? O primeiro passo, né? A gente está fazendo um problema de QDM, então a gente sempre precisa das velocidades envolvidas no processo, porque é a partir das velocidades que a gente vai determinar todos os outros fatores. Aí, no nosso caso, a gente quer o valor do CR, né? Coeficiente de restituição, é o primeiro passo. Né? Primeiro passo para a resolução completa do nosso problema, concorda? Então, ó, vamos fazer aqui, vamos deixar essa coisinha aqui um pouquinho de lado, tá? E resolver o nosso CR. Vamos lembrar aqui a definição do CR, tá? Vamos lá, gente, ó. CR, que é o coeficiente de restituição, olha o que, ó, é o módulo da velocidade relativa. Então, botar aqui V de Alice menos o V de Bob depois da colisão, que é depois, né? Depois da colisão, dividido pelo módulo da velocidade relativa, então V de Alice menos o V de Bob antes da colisão. Tá claro? Eu já calculei todas essas velocidades aí, então basta a gente substituir. Bem? Vamos lá, gente. Em módulo, quanto vale a velocidade relativa entre Alice e Bob depois da colisão? Então, depois da colisão, eu estou falando desta velocidade aqui e desta velocidade aqui. Ó. São 10 velocidades finais, não é? Em módulo, qual é a velocidade relativa entre Bob e Alice se Bob está a 10 metros por segundo e Alice a 0 metros por segundo? Que é o seguinte, velocidade de Alice é 0, velocidade de Bob é 10. Tá legal? Dividido por velocidade relativa entre Alice e Bob antes da colisão. Então agora eu estou falando deste caso aqui e deste caso aqui, tá? Se você dividir, ó, velocidade de Alice antes da colisão é 20, menos velocidade de Bob antes da colisão é menos 5. Ok? Então menos com menos fica mais. O que é isso daqui, gente? É 10 dividido por 25, porque menos com menos fica mais. Quanto vale o nosso CR, então? 0,40. Esse é o valor do CR. Tá? É o CR desta colisão aí. Gente, olha para esse CR. Qual é a natureza dessa colisão? Lembra que o CR é um cara que está sempre entre 0 e 1, né? A colisão é perfeitamente inelástica se o CR for igual a 0. E é perfeitamente elástica se o CR for igual a 1. Quando o CR está aí no meio, como que é o choque, gente? O choque é parcialmente elástico, lembra? Ou parcialmente inelástico. Tudo bem? Sendo assim, esta colisão é do tipo parcialmente elástica. Tá legal? Ou parcialmente inelástica. Portanto, a letra D também não pode ser, a letra B também não pode ser, e a letra C também não pode ser. Então, sobra para a gente apenas a letra A, que é a resposta. Mas apenas para fins didáticos, vamos continuar com a resolução do problema e obter o valor dessa impulsão aí, ó, que ele pergunta, mas a gente já sabe que a resposta é a letra A. Tá legal? Vamos lá. Quanto vale essa impulsão? Ora, a gente sabe que quando ele fala quanto vale a impulsão, ele está se referindo ao impulso sobre a partícula A,
ou então ao impulso sobre a partícula B, né? O impulso sobre a partícula A é a variação da QDM de A, concorda? Então vamos calcular aqui, ó, impulso da partícula A é a QDM final de A menos a QDM inicial de A, tá certo? Quanto vale a QDM final de A? É a massa de A vezes aliás, já foi fornecido pelo gráfico, né? QDM final de A, só a gente olhar aqui, ó. QDM final de A é 0, então tá lá, ó, 0, tá aqui. Menos QDM inicial de A, QDM inicial de A tá aqui, ó. Ali 3, positivo, né? A gente faz aqui, ó, 3, tudo bem? Em que direção e sentido? Naquele sentido lá, X chapéu. Então o impulso sobre A é de menos 3 no X chapéu. Portanto, a impulsão em A, né, o módulo desse cara aqui, né, o módulo do impulso, que é simplesmente IA, é igual a 3. E aí a gente pode escrever o seguinte. Eu sei que impulso é igual a F, força média, né, força média de impulsão, vezes ΔT, portanto 3 é igual a essa força média, que é a nossa pergunta, vezes o ΔT, que foi de 1 milésimo. Portanto, F é 3 dividido por 1 milésimo, que vai dar 3.000 newtons. Essa é a força média de impulsão. Tá legal, gente? E se eu fizesse com B? Se você faz com B, escreve impulso em B é igual a variação da QDM de B, você vai achar a mesma coisa, só que esse vetor aqui, ó, vai estar com sentido positivo, vai estar mais 3 no X chapéu, tá? Mas a força de impulsão, que vem desse módulo aqui, F ΔT, vai dar exatamente o mesmo valor, ok? Então com isso a gente termina esta lista.